Encontro com a paz e a saúde. Capítulo 9, parte A. A conquista da consciência. O ser humano transita invariavelmente pelo processo evolutivo em estado de adormecimento no que diz respeito às ações, vitimado pelo ressumar dos arquivos do inconsciente, que liberam hábitos e atividades fixados, ensejando-lhe a repetição automática deles, sem o necessário discernimento que advém da conquista da consciência. Em face do largo trânsito pelas faixas mais primárias, quando as experiências faziam-se predominantemente na área sensorial, abrindo possibilidades para o futuro racional, os pródromos da consciência irromperam em insights para fixar-se no self, após as atividades demoradas do ego. O desabrochar das potencialidades internas do ser fazem-se muito lentamente, enquanto as vivências orgânicas da sobrevivência, da manutenção do corpo, do repouso e da reprodução prevalecem, assinalando com vigor a vilegiatura humana nas repetidas reencarnações. Em cada oportunidade, instalam-se novos valores que se fundem no inconsciente individual com as heranças do coletivo, impulsionando sempre para mais elevadas percepções. A aquisição da consciência é processo lento e profundo, porque se encontra em germe no próprio ser, como a pérola preciosa na concha escura do molusco bivalve, onde se desenvolve após a irritação no tecido que lhe dá origem. O Upanishad assevera que essa divindade que se vai manifestando nas atividades do universo habita sempre no coração do homem como alma suprema. Aqueles que a identificam através da percepção imediata do coração atingem a imortalidade. É óbvio que a imortalidade é o destino dos seres sencientes, especialmente quando atingem o período de humanidade. No entanto, o adormecimento da consciência dificulta-lhes avançar nesse rumo, porque ignoram o discernimento diante dos acontecimentos existenciais, sendo levados pelas paixões primitivas, aquelas que terão de ser abandonadas durante o curso de iluminação interior. Essa busca para o encontro ocorre no domínio da natureza, onde o ser está localizado, sendo-lhe necessário entender os mecanismos dos fenômenos de maneira lógica e real, o que o leva às causas essenciais e o encoraja para as novas conquistas que significam autolibertação e autoiluminação. Em um sentido figurado, trata-se da inteligência que abrange o conhecimento, mas também do coração que sente e se aformoseia no amor. Essa divina essência da vida, que é o ponto culminante da busca. A partir do momento em que ele se instala no íntimo, torna-se mais fácil o avanço, pois que resulta da superação do ego e das suas cargas de paixões escravizantes. O ego não é o violino afinado para que a musicalidade do universo possa dele espraiar-se, mas em face da capacidade que tem de ocultar o self, quando entendido e trabalhado, liberta a melodia do sentimento de afeição que se vincula ao amor divino, facultando a identificação com a felicidade. Nesse período de busca da consciência real, as imperfeições morais obscurecem o discernimento, apresentando valores que não são legítimos, mas que são disputados em renhidos combates perturbadores que assinalam o espírito com futuros conflitos e tormentos que poderiam ser evitados, caso tivesse a clara visão da realidade e do objetivo final, que é a plenitude. Em face da ignorância dos tesouros do amor, o indivíduo se demora em discórdias e falsas posturas de superioridade, dividindo e impondo regras infelizes nas comunidades de que fazem parte.
É nessa fase que surgem os comprometimentos com a intolerância, expressando-se em discriminações vergonhosas, como se todos os seres não procedessem da mesma gênese soberana. Há, apesar desses limites, uma ânsia profunda no cerne do ser humano, que é atingir a harmonia, entender o uno, integrar-se-lhe sem a perda de sua individualidade. Esse cometimento se tornará possível mediante o avanço passo a passo em que se vão superando os limites e aumentando a capacidade de compreensão do poderoso recurso da evolução. Numa retrospectiva, pode-se analisar as aquisições logradas ao longo do raciocínio em relação ao tempo passado, entendendo os períodos superados e agradecendo as vitórias que foram conseguidas e que resultaram dos impulsos para alcançar a grande luz. Essa observação tranquila do já conseguido facultará possibilidades estimuladoras para as etapas que deverão ser conquistadas, sem danos emocionais nem perturbações do sentimento, antes mediante o aprimoramento dos valores internos e as expectativas da vitória. Teilhard de Chardin afirmava que o ser humano é a ponta da flecha do processo evolutivo, por encontrar-se-lhe, nesse momento, com o melhor índice de consciência conhecido na Terra. Essa proposta é resultado do seu conceito de que o processo da evolução ocorre mediante complexificação da consciência, mediante a agregação dos recursos cósmicos diante de uma força externa, que é tangencial, auxiliando a consciência que favorece com novos estados de ser. Trata-se, portanto, da ascensão no rumo da consciência universal, o uno, a melhor diretriz para alcançar-se o essencial, a plenitude. Desse modo, o ser traz em si mesmo, no seu inconsciente profundo, todo o potencial de que necessita para a autoconsciência, desenvolvendo-a nas muitas etapas das reencarnações, pois que, para tanto, se encontra no mundo físico. A aquisição da consciência faculta a independência de cada um, ao mesmo tempo a vivência harmônica na comunidade em que se encontra colocado para evoluir, ensejando a fraternidade legítima, porque somente através dela, no intercâmbio de sentimentos e de realizações, é possível alcançar a união para o pensamento cósmico. Trata-se de um processo que avança do simples para o composto, do escuro para o claro, da ignorância para a compreensão, da morte para a imortalidade com todo o seu potencial de vida e de bênçãos. Compreender a consciência tem sido um dos grandes objetivos da psicologia, que estão sempre presentes nos comportamentos de ação e de reflexão do ser humano. Felizmente, alguns estudiosos já concluem que a consciência encontra-se no ser espiritual que é, adormecida, aguardando os esforços dos relacionamentos e dos conhecimentos para despertar, propiciando cada vez mais amplas capacidades de realização. Será, portanto, na consciência que se detectarão os conflitos e problemas, desafios que afligem os indivíduos e que os psicoterapeutas deverão trabalhar com intensidade, de maneira a iluminar os seus complexos escaninhos, nos quais estão guardados todos os fenômenos da historiografia da evolução de cada um. Heranças inconscientes. Esse oceano quase infinito que é o inconsciente humano responde pela conduta e pelos reflexos mentais, emocionais e morais de cada indivíduo, que se expressa conforme os arquivos de que é portador. Experienciando a inteligência há apenas 200.000 anos, quando lhe surgiram os pródromos e a razão, nos últimos 10.000 anos, a aquisição da consciência permanece como um desafio, exigindo-lhe grande esforço para neutralizar os impulsos internos habituais, automáticos do instinto, abrindo espaços para a reflexão, o discernimento,
e a lucidez em torno da realidade. Transitando numa forma de sono-sonho semidesperto, as ocorrências apresentam-se conforme a imaginação e as impressões fixadas, não de acordo com a sua estrutura real, que o aturde, não poucas vezes quando procura identificação com os fatos. Ei-los em forma de imagens, algo deformadas pela ausência de discernimento em torno da sua formulação. Somente a pouco e pouco, a neblina que os envolve dilui-se ante a claridade do discernimento que coloca parâmetros e definições em todos eles. Não se trata de uma conquista imediata, mas de um esforço contínuo a fim de criar novos padrões de comportamento, apresentando de maneira nova as ocorrências antes destituídas de significado. A visão de uma árvore, por exemplo, que se apresentava como um conjunto sem muita nitidez, passa a oferecer os detalhes da copa, da folhagem, do tronco, das cores vivas. Da mesma forma, a floresta não somente apresenta um conjunto abrangente, mas os detalhes, as características variadas, tudo quanto a constitui, sem a perda do volume em que se apresenta. Essa observação natural do detalhe, ensejando maior penetração no conteúdo, significa avanço em torno do despertar para a realidade, para a conquista da consciência. Compreensivelmente, o processo de crescimento começa na fase da consciência de sono sem sonhos, quando todos os acontecimentos são destituídos de significado psicológico, de realidade, expressando-se de maneira automática, repetitiva, retendo o indivíduo nos instintos primários de que se utiliza para sobreviver. Embora o intelecto esteja em ação, não existem paradigmas para o comportamento que estejam arquivados no imo, sendo essas as primeiras experiências que se consolidarão à medida que sejam vitalizadas, podendo ressumar em forma de conhecimento que se aprimora quanto mais sejam vivenciadas. Nesse cometimento, a vontade ainda não estruturada é responsável por um papel importante. Se estimulada a prosseguir no objetivo do despertamento, facilitar-lhe-á a ocorrência, mas, se permanece sem estímulo, deixa de produzir o resultado desejado. A vontade significa o desejo de mudança, de crescimento na escala dos valores humanos, a fim de alcançar-se a perfeita lucidez mediante a qual é possível a vivência da alegria e do bem-estar psicológico. Nas manifestações mais primárias, o prazer é sempre decorrência das manifestações sensoriais, que irão facultando as expressões emocionais encarregadas de tomar as áreas da organização física, por melhor traduzirem os conteúdos do ser profundo, do self, o herdeiro do arquétipo primordial em cujo cerne a vida é plena. À medida que o ressumar das experiências antropológicas encontra campo no ego para expressar-se, de alguma forma liberam os seus resíduos mais dominantes, facultando novos arquivamentos que irão constituir a consciência lúcida do futuro. A esmagadora força dos instintos começa a experimentar o trabalho da vontade desperta para o equilíbrio e a disciplina, transformando impulsos em ideias e desejos sensoriais imediatos em aspirações psicológicas portadoras dos sentimentos do belo, do bom, do nobre. Um sutil discernimento assoma, então, considerando o que é apenas prazeroso em relação àquilo que é útil, proporcionando bem-estar e promovendo a alegria de viver sem os constrangimentos das sensações exclusivas. Concomitantemente,
o superconsciente irriga o abismo da inconsciência com aspirações desconhecidas que se encarregam de romper o envoltório denso das necessidades orgânicas, a fim de que surjam os anseios de felicidade fora das satisfações habituais. A ciência e a arte de pensar com discernimento constituem um avançado passo no processo da evolução em que se encontra o espírito humano, sempre convidado a mais amplas conquistas, porque lhes está destinado o patamar da sintonia cósmica, aguardando-o em vibrações de harmonia transcendente. Haver alcançado esse nível de consciência é ter se superado, conseguindo vencer os impulsos para adaptar-se ao raciocínio cada vez mais depurado, em ascese fascinante, cada vez mais enriquecida de possibilidades. Ken Wilber, analisando os estágios da consciência, reporta-se às fases pré-pessoal, pessoal e transpessoal. Na fase pré-pessoal, ainda segundo ele, a consciência estagia no sensório físico, fantasmagórico emocional e mente representativa. Na segunda etapa, a pessoal, vive-se a mente regra papel, mente reflexiva formal, visão lógica. Por fim, no nível transpessoal, experiencia-se o psiquismo sutil, causal. E acrescentaríamos os fenômenos paranormais conscientes, responsáveis incluindo a mediunidade lúcida e a saúde emocional. Nesse período pré-pessoal, a predominância do sensório físico é a experiência mais vivenciada pelo ser, em que o inconsciente governa as ações, porque todos os sentimentos estão embotados pelo fantasmagórico emocional, no qual as reflexões operam-se através da mente representativa. Os símbolos são os recursos que favorecem a comunicação, e essas imagens da mente representativa são tudo quanto consegue demonstrar a capacidade de pensamento. No entanto, trata-se de uma conquista que ruma para novos comportamentos psicológicos que as reencarnações facultarão ultrapassar mediante as vivências que são impostas pelo processo de crescimento intelecto-moral. A mente é campo fértil, preparado para a sementeira de infinitas possibilidades, que são conseguidas graças ao esforço do self em ampliar-se incessantemente, pois que essa é a fatalidade que lhe está reservada. À medida que a consciência aflora e se vai enriquecendo, a fase pessoal abre-lhe as perspectivas da razão e da lógica, facultando ao ser o raciocínio e o discernimento, propiciadores do entendimento dos fenômenos da vida, do pensamento em si mesmo, da estética, da ética, da arte, da ciência e da tecnologia. Nada obstante, os alicerces profundos continuam enviando as suas mensagens perturbadoras em forma de conflitos existenciais e de traumatismos emocionais, em relação a tudo quanto não pôde ser liberado conscientemente. A catarse ocorre através das distonias que devem ser trabalhadas pelos psicoterapeutas capacitados a penetrar-lhes nas causas profundas, erradicando-as com sabedoria e paciência. Por fim, na fase transpessoal, o ser humano supera-se e torna-se o senhor de si mesmo, podendo avançar com equilíbrio e paz na conquista do universo, porquanto já conquistou o self e agora é-lhe mais fácil o avanço. Somente então as reservas do inconsciente profundo estarão transformadas em experiências base do processo de crescimento, não mais interferindo na socialização e no desenvolvimento psicológico do indivíduo.